Lucas 6, verso 20. Nós vamos ler do 20 até o 26. E aí, como sempre, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, a gente vai acompanhar algumas coisas aí. Vamos transitar por alguns outros textos aí também. Então, Lucas 6, verso 20, diz assim: Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome, nós reconhecemos, Deus, a tua grandeza, a tua bondade, a tua santidade, o teu poder. Louvamos ao Senhor, Deus. Louvamos ao Senhor por estarmos aqui, louvamos ao Senhor pela tua palavra, louvamos ao Senhor pelos hinos que foram cantados, louvamos ao Senhor, Deus, pelo tempo que as crianças vão ter ali na salinha para aprenderem também a tua palavra. Louvamos ao Senhor, Deus, pelo tempo que teremos aqui também, diante da exposição da tua palavra. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Santo Espírito do Senhor esteja aqui sobre nós, nos ensinando, Deus, agindo em nós, quebrando a dureza do nosso coração, para que a tua palavra possa achar lugar em nós, para que possamos aprender, para que possamos ser consolados, ser exortados, para que possamos, Deus, ser transformados por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Irmãos, uma das grandes pragas parasitárias que surgiram no meio cristão recentemente é um movimento conhecido como cristianismo progressista. O cristianismo progressista, ele é uma abordagem teológica que surgiu recentemente nos Estados Unidos, se desenvolveu ali a partir do século XIX, XX. Pode-se dizer que ele é filho do liberalismo teológico, É uma das cabeças desse monstro que não foram cortadas, ou melhor, tentaram cortar e nasceu essa outra no lugar, que é o cristianismo progressista. Quando você ouve cristianismo progressista, não tem a ver com aquela mesma questão de progressista que a gente tem aqui no Brasil no sentido político e ideológico, A ideia do cristianismo progressista é assumir uma postura bem revisionista e bem crítica da tradição cristã. Em resumo, o que significa tudo isso? Os cristãos progressistas, a exemplo dos liberais, eles não reconhecem a Bíblia como palavra inspirada de Deus, eles negam a Trindade, defendem o teísmo aberto. O teísmo aberto é aquela ideia de que Deus abriu mão da sua soberania, então Deus não faz ideia do que vai acontecer. Deus vai aprendendo na medida com que as coisas vão acontecendo. Eles desprezam a doutrina do pecado original, negam a ideia de salvação pela graça, repudiam o nascimento virginal do Senhor Jesus, negam o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, negam a ressurreição dos mortos,
não creem em milagres de qualquer espécie e desprezam qualquer crença na volta de Cristo. E aí, você ouvindo tudo isso, você pode pensar assim, mas isso não é um desafio, não é um risco para a igreja, porque essas ideias são muito absurdas. Então, logicamente, assim que aparecer alguém com isso, a gente vai repudiar ele. É aí que está. Eu comecei falando que é um organismo parasitário. Então, um cristão progressista, ele não vai chegar ali do outro lado da rua, alugar um salão, colocar uma placa lá, umas cadeiras e começar a pregar um evangelho progressista. Ele vai querer entrar numa igreja que já está estruturada, uma igreja que já está, então, desenvolvida, e aos poucos, e ele vai chegar com ar de bom moço, com ar de piedade e tudo mais, mas aos poucos ele vai disseminando esse veneno diabólico ali, aos poucos ele vai, então, espalhando essa besteira. E aí que é o grande problema, e aí que é o grande perigo, né? Um dos temas que os cristãos progressistas usam como isca para atrair, então, adeptos, ou, enfim, para espalhar essa bobagem no meio da igreja, é exatamente o tema da pobreza, da desigualdade social, do sofrimento no mundo. E sabe, isso é uma isca perfeita, num certo sentido. Porque, vamos lá, que cristão genuíno e em sã consciência vai negar que pobres e necessitados precisam de ajuda? Que cristão genuíno vai negar que existe sim desigualdade no mundo? Que cristão genuíno vai negar que existe maldade no mundo, né? Então veja, eles pegam temas que são muito sensíveis e que são muito caros, e com esse ar de bom moço, então, com essa ideia de se preocuparem muito com isso, eles acabam então semeando aquilo que acompanha essa preocupação, né? De certa forma, eles deixam transparecer a ideia de que somente eles têm essa preocupação. São só eles que se preocupam com os pobres. São só eles que se preocupam com desigualdade no mundo. São só eles que se preocupam com a maldade no mundo. Se você é um cristão tradicional, que eles vão chamar de fundamentalista e tudo mais, para eles você é um fundamentalista maldoso, um opressor, um colonialista, um fascista, um homofóbico e tudo mais. Mas aí, repito, e esse é a grande questão. Eles são igual um parasita. Eles não têm vida própria. Eles precisam se alojar num local onde tem vida para sugar ali e para espalhar essas besteiras. Bem, por outro lado, esse é o lado do cristianismo progressista. Por outro lado, existe uma ala do cristianismo que, talvez em resposta a isso, então, e talvez como uma certa maneira de, enfim, se defender disso, acaba agindo como se esses problemas não existissem. Acaba, então, entrando na sua bolha e vivendo uma vida como se o mundo fosse um folhetinho dos Testemunhos de Jeová, sabe? Lembra dos folhetinhos dos Testemunhos de Jeová? Do menininho brincando com o leão ali, aquela coisa toda? O lobo lá e o menininho deitando e dormindo no corpinho do lobo, fazendo carinho nele e tudo mais. Como se o mundo fosse perfeito. E esse é o grande problema, porque, veja, irmãos, existem sérios problemas no mundo, sim, existe pobreza, existe desigualdade, temas como racismo, machismo e tudo mais, isso existe. E nós, como igreja, e como povo de Deus, e como defensores, então, da boa e velha teologia tradicional e saudável, a gente precisa, sim, se inteirar dessas coisas também, e não simplesmente lançar isso na mão desse grupo estranho que surgiu e que tem ganhado muitos adeptos por aí. Por que a gente começa falando isso então? Porque Jesus, no seu ministério terreno, sendo Deus, como nós sabemos e cremos que é, Jesus, ele se preocupou com essas questões. Não era a função principal da obra de Jesus, da vinda de Jesus, da encarnação de Jesus, mas isso está incluído no plano de salvação, está incluído na ideia de redenção, porque se Jesus veio libertar o homem do pecado, se Jesus veio nos salvar da maldição do pecado,
E essas coisas, maldade, sofrimento, pobreza, desigualdade, e isso é consequência do pecado, logo está incluso então na obra que Jesus veio fazer, o consertar esse tipo de coisa. Não da forma como os progressistas entendem, mas da forma como Jesus ensinou. Esse texto que a gente leu, então, ele é um texto que mostra um pouco disso, ainda que a ênfase de Jesus aqui, ela seja numa outra área. Então, vamos lá, a gente tem a ênfase de Jesus, a gente tem um objetivo, talvez, principal, e a gente tem um objetivo secundário dentro desse texto aqui. Como que o texto começa, então, dizendo? Versículo 20, capítulo 6 de Lucas. Jesus, olhando para os discípulos, ele disse: bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Aqui, irmãos, a gente precisa começar entendendo o seguinte: Lucas, ele é muito inteligente e, obviamente, está inspirado pelo Espírito Santo, né? Claro, né? Está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Mas Lucas, ele consegue deixar uma marca aqui, um carimbo de Isaías. Porque o que ele está citando e a maneira como ele está organizando os discursos de Jesus aqui correspondem com a forma como Isaías como Isaías fez, né, porque Isaías está antes de Lucas, como Isaías fez a demonstração de qual seria o ministério do Messias, de qual seria a função do Messias. Se você pega lá Isaías 61, então, por exemplo, versículo 1 e 2, o profeta Isaías, encarnando aqui o Messias, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Lembra? A gente passou por esse texto, Jesus lá na sinagoga de Cafarnaum, Jesus chega, participa da reunião, é dado para ele então ali uma oportunidade para ele falar, ele abre o rolo do profeta Isaías e lê exatamente esse texto, fecha o rolo e diz para eles: hoje se cumpriu diante dos olhos de vocês essa profecia. Ou seja, quem é esse então o Messias? Quem é esse Senhor que está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele e que ele foi ungido para pregar boas novas aos pobres? Jesus. Se você fosse um bom judeu dessa época e lesse isso daqui, você ia matar a charada na hora, você entendeu? Olha, ele está fazendo uma referência lá ao profeta. E o profeta Isaías segue, né? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Jesus não está dizendo isso daqui? Então veja, é um reflexo da profecia de Isaías. E pensando em Jesus, não somente em Lucas quando está registrando, mas em Jesus quando Jesus está fazendo isso daqui, você pode ter certeza que Jesus está fazendo isso aqui de forma totalmente intencional, porque essa é a missão dele. Ele veio para cumprir o que estava registrado a respeito dele nos Salmos, nos Profetas e na Torá, no Pentateuco, na lei. Então, logo, se ele veio para cumprir isso, Isaías está dizendo isso, e ele é o cumprimento disso, ele tem que se apresentar, então, claramente como sendo o cumprimento dessas coisas. Voltando para o texto de Lucas, então, Jesus começa a dizer: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Jesus está dizendo que esses pobres, eles são alvo, então, do favor de Deus. A gente já passou aqui por algumas exposições das bem-aventuranças lá do Evangelho de Mateus, e a gente pôde ver que bem-aventurado, de acordo com a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não é uma condição que você se coloca, não é uma condição que você precisa fazer algo para se tornar um bem-aventurado, não é uma condição que você se esforça para agir de uma forma que você se torne um bem-aventurado. Ser bem-aventurado é uma condição que vem de Deus, é Deus que nos coloca nessa condição. Ser bem-aventurado, então, é isso, é ser alvo desse favor unilateral de Deus, é Deus se voltar para você e te colocar nessa condição. E aí vem a pergunta, então. Tá, bem-aventurados são vocês os pobres. Quem são esses pobres? Que tipo de pobreza é descrito aqui? Porque, veja bem, se a gente tiver para ler isso aqui e estiver pensando numa pobreza material simplesmente, em pessoas então que estão dormindo na rua, em pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm onde morar e tudo mais,
E se isso é ser bem-aventurado, logo quando a gente se preocupa em livrar eles dessa situação, a gente está atrapalhando, a gente não está ajudando, né? Porque se ser pobre, ser miserável é ser alvo do favor de Deus, poxa, então, gente, bora sair de casa, viver na rua, porque a gente precisa ser alvo do favor de Deus. Então não é bem isso que o texto está dizendo. A própria análise lógica da coisa já mostra para a gente que não é assim. E a gente precisa aqui em Lucas entender que existe uma leve diferença das bem-aventuranças que a gente tem registrado em Mateus para as bem-aventuranças que Lucas está registrando. A gente tende muito a ler isso daqui e pensar, é igual lá em Mateus. Não é. Eu venho chamando a atenção de vocês aqui sempre para isso. Os evangelhos, eles não são uma colcha de retalhos, onde a gente, um quebra-cabeça, melhor dizendo, onde a gente precisa ficar pega uma pecinha em Marcos, pega uma pecinha em Lucas, pega uma pecinha em Mateus, pega uma pecinha em João, para unir tudo e fazer uma reconstituição histórica. Não é isso. A gente precisa ler Mateus dentro daquilo que ele escreveu, dentro da estrutura que ele escreveu, porque ele tem uma intencionalidade de escrever daquela forma. Lucas, da mesma forma. A gente precisa ler Lucas dentro da estrutura que ele está escrevendo, para a gente entender o que ele quer dizer, né? Se você recebe, por exemplo, uma mensagem do WhatsApp, reunião no Shopping Jardim Norte, terça-feira, 19 horas. Quem te enviou essa mensagem, ele teve uma intenção ao enviar essa mensagem, que é te informar que lá vai haver uma reunião na terça-feira, 19 horas, lá no Shopping Jardim Norte. Você não faz assim, pera lá, deixa eu ver o que o outro escreveu também. Agora deixa eu ver o que o outro escreveu, deixa eu ver o que o outro escreveu, eu vou unir isso daqui para entender a mensagem. Não é um enigma, né? Tipo aqueles filmes que você vê aqueles enigmas, uma pista é deixada num lugar, outra pista. Não, você precisa ler o evangelista dentro da estrutura que ele está escrevendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Mateus faz o seguinte, ele diz assim, olha, bem-aventurados são os pobres de espírito. Tem diferença de Lucas dizer bem-aventurados são os pobres? Muita. A teologia e os estudiosos, né, eles vão discutir se esses dois discursos são o mesmo, se Lucas e Mateus estão descrevendo o mesmo discurso ou se são discursos diferentes. Mateus registra um momento, um dia, num mês, num ano que aquilo aconteceu e Lucas está registrando outro. E as evidências levam a gente a entender que são duas ocasiões diferentes, ainda que as mensagens sejam parecidas. E isso ajuda a gente a entender, então, contribui para o nosso entendimento, porque, veja comigo, Lucas, ele faz uma espécie de estrutura de contraste. Ele apresenta opostos, coisa que Mateus não faz. Lucas apresenta os bem-aventurados e depois ele apresenta os ais. A gente leu aqui. Quer um exemplo? Vai comigo, de novo. Lucas 6:20, o primeiro versículo que a gente leu. Vamos ler de novo. Só porque isso precisa ficar bem claro para a gente aqui. 6:20. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse, bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Beleza. Agora vai lá no 24. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Se você observar, o versículo que segue depois do 20, que é o 21, ele diz assim, bem-aventurados são os que agora têm fome, porque serão saciados. Aí, quando você vai lá no 25, ele diz assim, mas ai de vocês os que estão fartos, porque vocês vão passar fome. Percebe os contrastes? Percebe os opostos que ele está trazendo? Ser pobre, nesse sentido aqui, é ser considerado bem-aventurado, porque o reino de Deus pertence a eles. Ser rico é um problema, porque já receberam a consolação. Sentir fome é ser considerado um bem-aventurado. Estar farto é um problema, porque vem ai de vocês os fartos, porque vocês vão ter fome. A estrutura de Lucas aqui então, ela é bem diferente. E eu sei que às vezes, pode parecer uma coisa assim muito técnica para alguns, mas a gente precisa, irmãos, entender isso. Se isso daqui não fizer sentido, a gente vai interpretar o texto errado. A gente vai ler o texto errado e a gente vai fazer aplicações erradas e tudo mais. Agora, vamos lá.
aonde que esse registro está localizado dentro do Evangelho de Lucas? Ele está localizado logo após Jesus ter passado a noite inteira orando, como a gente viu semana passada. E ao ter descido do monte ali, ter saído da sua oração, ele ter reunido em torno de si os seus discípulos, que eram centenas, dezenas, centenas, e desses ele ter escolhido 12. Escolheu 12 pessoas. E os chamou de apóstolos. A gente viu isso também semana passada, que significa enviados, né? E não é simplesmente esse significado da palavra, mas isso agora, a partir de Jesus, se torna um ofício, se torna um cargo para a igreja, nesse começo. A gente consegue entender então que quando Jesus fala essas palavras, ele tem sim os seus discípulos, porque é isso que o versículo 20 começa dizendo, então olhando para os seus discípulos, né? E com uma ênfase especial para esses que ele escolheu. Todos os discípulos no geral, mas uma ênfase especial para esses que ele escolheu. Eles foram escolhidos por Jesus. Não porque eram pobres, né? De maneira nenhuma. Não porque, vou escolher aqui os mais miseráveis porque são esses os bem-aventurados. De maneira nenhuma. Mas eles foram escolhidos pelo Senhor Jesus. E um dos desdobramentos, então, de ser escolhido pelo Senhor Jesus é que, além de ser verdade que eles eram pobres, a descrição do texto mostra para a gente, eles continuariam nessa condição de pobreza. Como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vocês estão me seguindo? Bem-aventurados são vocês são pobres, vocês não são os importantes, vocês não são os melhores, vocês não são a elite, mas vocês são bem-aventurados, porque de vocês é o reino dos céus. Se você pensarmos e analisar a vida dos apóstolos, vocês vão ver que nenhum dos apóstolos era rico. Eles não tinham posses, eles não tinham muitos bens, a situação deles era tão precária que o texto lá de Atos vai dizer para a gente que eles não tinham condições de dar uma moedinha para um mendigo. Lembra? Não temos prata nem ouro. Não é retórica, não, é porque eles não tinham mesmo. A descrição dos textos mostra para a gente, eles não tinham mesmo. E servir a Jesus agravaria ainda mais essa situação. Se você faz uma leitura cuidadosa, você vai perceber, diversas vezes os evangelhos estão mencionando que os apóstolos tiveram que fazer renúncias para servir a Jesus. E isso envolve também o fator financeiro. Alguns eram pescadores. Jesus passa e diz, sigam-me. Eles não tinham uma dupla jornada, servindo a Jesus de dia e pescando à noite para poder se sustentar. Abandonaram tudo para seguir Jesus. Mateus, coletor de impostos, era um emprego assim, muito bom na época, apesar de ser mal visto pelos judeus, mas para ele era um emprego muito bom, funcionário público, né? Todas as regalias que tem, né? Tal. Jesus passa e diz o quê? Me segue. E eu imagino, né, ele lá fechando a coletoria, trancando, deixando a chavezinha lá embaixo de um jarro e indo atrás de Jesus. Todos abandonaram a sua vida, abandonaram o que estava fazendo e foram andar atrás desse homem por aquela região ali da Judéia. Sabe? Abandonaram o que tinham. E se a situação deles antes de abandonar, então, já era uma situação de simplicidade, de humildade no sentido financeiro, quando passam a seguir Jesus, então, isso vai se agravar. Após morte, ressurreição do Senhor Jesus, ascensão do Senhor Jesus, é essa a vida que eles vão seguir, porque eles continuam, eles recebem então essa incumbência do Senhor Jesus de levar esse ministério adiante, e é isso que eles vão seguir fazendo. Essa ideia que você tem de bispos ricos, isso é coisa da Idade Média. Nessa época aqui, igreja primitiva, a maioria das pessoas que seguiam a Jesus, que serviam a Jesus, eram pobres. E aqueles que vinham para o Senhor Jesus e tinham muitas posses, o contexto da época levava eles a abrir mão de tudo que tinha para seguir Jesus. E é importante a gente entender isso, porque, veja, não é que a Bíblia está dizendo, então, que existe alguma virtude espiritual na pobreza e tudo mais. Não é que a Bíblia está colocando os pobres, então, automaticamente no céu, e está dizendo, é pobre, então está direto no céu, porque é assim que acontece. De maneira nenhuma. Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. E Jesus está dizendo para eles, olha, vocês receberam o favor de Deus.
Vocês são pobres, são simples, sim, mas receberam um favor de Deus. E de vocês é o reino de Deus. De vocês é o reino dos céus. Hoje ainda é assim? É claro, né, irmãos? É claro. Todos nós que servimos a Jesus, nós, em algum momento da nossa vida, nós fomos obrigados a abrir mão de certas coisas. Em alguns casos, nós somos obrigados a abrir mão de certas coisas que eram muito valiosas no ponto de vista lucrativo. Humanamente falando, talvez a nossa vida teria tido outro rumo, outros caminhos, se a gente não tivesse servido ao Senhor Jesus. Talvez, se você não servisse ao Senhor Jesus, você não teria tanto pudor e tanta preocupação em agir em certas áreas, você seguiria e aquilo ali, financeiramente falando, materialmente falando, seria muito bom para você. Mas a gente serve ao Senhor Jesus e a gente abre mão e a gente renuncia coisas. Não é porque a gente não sai por aí contando para todo mundo, né, e falando das nossas renúncias, que não há renúncias, né? A gente renuncia muita coisa, irmãos. A gente entra às vezes nos perrengues, né? Se a gente for parar para contar, né? A gente entra nos perrengues, numa situação por servir a Jesus. E a palavra de Deus, então, nesse sentido, ela é direcionada para nós. Nós somos bem-aventurados, porque independente do que você teve que abrir mão, independente do que você tem que abrir mão, independente da dificuldade que você precisa entrar nela e passar por ela, a Bíblia, o Senhor Jesus está dizendo que o reino dos céus é para você. E é interessante porque, e aí fazendo um contraste com o que eu comecei falando do cristianismo progressista, né? E como que isso daqui não é, então, de forma nenhuma, puramente da pobreza material, porque olha o que diz Mateus 26:11, dá um pulinho lá comigo. Mateus 26:11. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Irmãos, o Evangelho, ele não é uma garantia de que a pobreza vai ser exterminada no mundo. De maneira nenhuma. Provérbios 22:2, Salomão diz: o rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. Ah, irmãos, soma isso daqui a grande realidade de que a maioria da população evangélica, principalmente do nosso país, é composta de pessoas pobres, pessoas da periferia, pessoas estatisticamente mal no âmbito financeiro. Então a gente pode entender que, sei lá, uma estatística aqui por alto, o reino de Deus ele é composto, na sua grande maioria, de pessoas sem posse, de pessoas pobres, de pessoas que renunciam várias coisas nesse mundo, de pessoas que vivem nesse mundo vendendo almoço para comprar janta, de pessoas que vivem, sabe, nessa luta. O reino de Deus é composto majoritariamente dessas pessoas. E isso precisa ser um antídoto para a gente, então, contra esse cristianismo progressista, porque, veja bem, não é função do Evangelho eliminar a pobreza. Não é função do Evangelho a gente fazer... a Batista Redenção agora vai se tornar uma espécie de ONG. De maneira nenhuma. Não é função do Evangelho transformar o Jesus bíblico, o Jesus poderoso, divino, descrito na Sagrada Escritura, em simplesmente um cara que veio pregar contra a desigualdade social e tudo mais. Não é função do Evangelho isso. A gente não pode se deixar seduzir por esse discurso. A gente precisa ficar com o que a Bíblia diz. Por mais belo que seja o discurso, a gente não pode se deixar seduzir por ele. A gente tem que pegar, sim, legal, muito bonito o que você está dizendo. Vamos ver o que a Bíblia tem a falar sobre isso? Seguindo, Lucas 6:21. Olha só como que o texto segue, então. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir.
Essa parte aqui é interessante e muito bonita de ver, porque Jesus ele traz aqui, ainda pensando então no público dele, que são seus discípulos, como o versículo 20 diz para a gente, ele traz uma palavra de consolo para eles. Porque veja, irmãos, servir a Deus significa ser cuidado por Deus. Significa receber diariamente o cuidado de Deus. Significa depositar no Senhor as nossas esperanças. Se você está depositando a sua esperança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus, você entendeu o cristianismo de forma errada. Porque é o Senhor Jesus que cuida de nós. É o Senhor Jesus que conduz a nossa vida. É o Senhor Jesus que tem esse cuidado de Pai conosco, sabe? E veja, aqui ele está prometendo o quê? Saciamento aos famintos e sorriso aos que choram. Isso precisa ser solidificado na nossa mente, sabe? Essa verdade precisa ser solidificada. A Bíblia, ela não dá nenhuma promessa de imunidade ao sofrimento e ao problema, mas ela promete para a gente que nós seremos saciados em Cristo. E essa que é a grande diferença. Não é o texto dizendo assim, vocês são bem-aventurados porque vocês nunca vão chorar. Vocês são bem-aventurados porque vocês nunca sentirão fome. Não, vocês são bem-aventurados, chorando, porque vocês serão consolados. Vocês são bem-aventurados se estiverem passando falta, fome, porque vocês serão saciados. A promessa é sempre essa de uma, então, mudança, de um trabalho, de uma atuação de Deus na nossa vida, que vem para solucionar esse problema, mas o problema está aí. E a pergunta que a gente sempre faz, né? Isso vira até meme às vezes na internet, né? Quando que os que têm fome serão saciados? Quando que os que choram irão sorrir? Em certo sentido, irmãos, os que têm fome, eles se sentirão saciados quando entenderem, na verdade, que o que eles precisam mesmo é do pão vivo que desceu dos céus. E não do pão que o homem pode dar, que sacia a sua fome num dia, mas no outro dia a fome volta novamente. Os que choram, eles serão consolados quando eles entenderem que a verdadeira alegria ela se encontra no Senhor Jesus e não nas coisas passageiras dessa vida. E é por isso que, de novo, o cristianismo progressista ele é um grande perigo para a igreja, porque ele se baseia num Cristo, ele se baseia na ideia de que o Cristo bíblico é insuficiente. Ah, como é que a Bíblia apresenta Jesus? Assim não dá. Porque isso daqui não responde de forma satisfatória aos anseios e aos desejos que as pessoas têm. Cristo revelado nas Escrituras não serve para eles porque ele veio falar de salvação de almas. Aí o cristão progressista ele entende assim, mas essas almas estão padecendo de fome. E a fome deles é agora. Então a gente precisa arrumar uma forma de reinterpretar Jesus Cristo para que ele seja apresentado como alguém que veio para trazer comida àqueles que têm fome. Na cabeça deles, o Jesus das Escrituras não serve porque Jesus disse que enxugaria dos nossos olhos toda lágrima na eternidade. Na eternidade. Tanto que está lá em Apocalipse, né? Apocalipse 21. Lá não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, etc. Mas esse Jesus, para os progressistas, ele não serve, por quê? Porque eles entendem que nós estamos diante de pessoas que estão sofrendo agora. As pessoas estão padecendo aí diante dos nossos olhos, a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa então reinterpretar Cristo, fazer desse Cristo alguma coisa que tenha efetividade nos problemas imediatos das pessoas. Para eles o Jesus bíblico não serve porque são milhões de pessoas passando fome no mundo, milhões de pessoas que não têm acesso a uma refeição por dia. Enquanto a gente gasta aí boa parte da nossa renda com lanche, doce, refrigerante, tem milhões de pessoas que não têm um mísero pão francês seco para comer. E aí o cristão progressista ele pega esses dados que são realidade e eles entendem o seguinte: a gente precisa reinterpretar Cristo para que ele seja o Salvador dos famintos. Qual que é o problema disso, irmãos? Porque no
parece que de certa forma está certo o que eles estão defendendo. É aquela, sabe, aquela mistura da verdade com a mentira. É a serpente lá no Éden, né, que não chega dizendo assim, olha, eu odeio Deus e quero que vocês pequem para se dar mal. Não, ela chega, olha, foi assim que Deus disse, né? Não pode comer. Eva, não, a gente pode. Não. Sabe, esse jogo bem malicioso. As preocupações deles são válidas, então. O problema está na solução que eles apresentam para o problema. Porque, veja, irmãos, retirar de Cristo aquilo que realmente Cristo é, não é resolver o problema. Apresentar um Cristo militante não resolve o problema. Se a gente tem uma realidade onde mulheres são violentadas, onde mulheres são agredidas pelos seus maridos, se existe uma realidade que tem fome no mundo, que existe assassinato no mundo, se existe o caos e a miséria, não é porque Jesus Cristo é Deus, não é porque a Bíblia é inspirada, não é porque aconteceram milagres, não é porque Jesus vai voltar, não é porque Jesus nasceu de uma virgem, não é porque Jesus é o Deus encarnado, é por causa do pecado. É o pecado que causa isso, não é o Jesus que a Bíblia apresenta, é o pecado que causa isso. Existe pecado no mundo. E foi exatamente isso que o Cristo bíblico veio derrotar de uma vez por todas, o pecado. Logo, é totalmente irracional você tirar então de Jesus, despí-lo daquilo que ele é, para resolver o problema que ele veio sanar, sendo quem ele verdadeiramente é. E é isso que eles estão fazendo. Por que existe desigualdade no mundo? Por causa do pecado. As pessoas são assassinadas todo dia por causa do pecado. Fome, pecado. Doenças, pecado. Todos os males que existem no mundo é por causa do pecado. E Jesus veio para fazer o quê? Libertar o ser humano do pecado. Logo, então, eu não preciso reinterpretar Jesus. Eu preciso apresentar o Jesus correto. Preciso apresentar o Cristo bíblico, revelado nas Sagradas Escrituras. Sabe, o cristianismo progressista, ele rejeita, então, o verdadeiro remédio que tem eficácia contra essas mazelas que nos rodeiam aí. E o remédio é esse, Jesus, conforme descrito aqui, na Bíblia. Conforme foi interpretado pelos credos históricos, pelas confissões de fé e tudo mais. Isso tem que ficar claro para a gente. Aquela brincadeira que eu faço com vocês às vezes, né? Não é aparecer aquele Jesus hippie, né? Vendendo as suas miçangas na praia e dizer, olha, esse aí que vai solucionar o seu problema, porque olha como ele é legal, olha como ele é gente boa, olha como ele... Não, é como os teólogos da Idade Média desenvolveram, né? O Cristo Pantocrator, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que soluciona o problema. É Ele que resolve. É Ele que tem a solução. Versículos 22 e 23 seguem dizendo: bem-aventurados são vocês, quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. A gente falou um pouco disso hoje de manhã, né? Vida de profeta não é fácil. Nunca foi uma vida fácil. Isso porque os profetas, eles deveriam estar na contramão do mundo de sua época. O profeta, ele era chamado para falar tudo aquilo que, de certa forma, as pessoas sabiam, mas não queriam dar muita ideia, não queriam dar ouvidos. Irmão, quer ser odiado? Quer não ser bem aceito? Quer ser perseguido? Fale aquilo que as pessoas não querem ouvir. Aponte os erros e as falhas das pessoas de acordo com o que a Bíblia diz. Sabe, é só fazer um autoexame, tá? Qual que é a sua primeira reação quando alguém confronta algum pecado seu? Já percebeu que a gente passa por alguns estágios quando a gente é confrontado? Né? O primeiro estágio é a negação. Não é bem assim. Não, espera. Não, também você está exagerando. Não é assim. Tá. O segundo estágio é a raiva. Quando a negação não resolve, vem a raiva.
E talvez aí, se a gente coloca um terceiro estágio, e aqui eu estou pensando no cristão, tá? No salvo. É a ação de Cristo naquele coração que gera então tristeza e leva ao arrependimento. Então, primeiro a gente, o nosso coração é duro e tal, normalmente a gente tenta negar. Não é bem assim. Depois a gente fica com puxa, mas aí o Senhor trabalha, o Espírito Santo age, a gente entra naquela tristeza, e aí se arrepende, pede perdão e as coisas acontecem. O não salvo, ele não tem essa ação do Espírito Santo, ele não tem essa ação de Cristo, ele para na raiva. E às vezes ele leva a raiva a um outro estágio. É isso que você vê nos livros proféticos, nos livros históricos do Antigo Testamento que relatam a ação dos profetas. Os profetas eram perseguidos, eram mortos. Jeremias, colocado na cisterna. Elias, depois daquele grande feito lá com os profetas de Baal, perseguido, teve que fugir. Profetas estão sendo mortos, esbofeteados pelos reis, perseguidos pelas pessoas. E aqui Jesus está dizendo o quê? Que os discípulos dele são bem-aventurados. Porque é uma realidade, que eles seriam odiados, que eles seriam expulsos, que eles seriam insultados, que eles seriam rejeitados, seriam tratados como indignos. Mas por quê? Por causa de Cristo, por causa do Filho do Homem. Porque a obra deles, a missão deles era pregar o Evangelho, era falar a verdade, era apresentar um contraponto da palavra de Deus quando alguma coisa errada fosse apresentada. Era chamar as pessoas ao arrependimento, era chamar as pessoas à mudança de vida, e isso gera todo esse quadro aqui: rejeição, insulto, raiva. Mas é interessante, porque não são só os discípulos de Jesus, provavelmente, que estão ali ouvindo o discurso de Jesus, E aí, nesse momento, eu imagino Jesus estendendo o olhar um pouco para adiante, abrindo o ângulo um pouquinho, dizendo assim: se alegrem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Em outras ocasiões, Jesus falou isso com os seus oponentes, Os vossos pais mataram os profetas, os vossos pais perseguiram os profetas, pegando esse contexto histórico aí. E aí depois, então, chegam os ais, versículo 24. Olha o que diz o 24. Ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Historicamente, irmãos, quando tem um ai na Bíblia, esse ai ele era pronunciado como a indicação do desfavor de Deus. Se a bem-aventurança era a indicação do favor de Deus, um ai era a indicação do desfavor de Deus. Uma espécie de sentença de morte ou, literalmente falando, uma maldição. E aqui, Jesus está proferindo um ai sobre os ricos. Por quê? Ele diz isso: ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Irmãos, a consolação do rico não é Cristo, é a sua própria riqueza. E esse é o grande problema. Que maldição é, meus amados irmãos, para a vida do indivíduo quando ele se contenta e se satisfaz com algo que não é Cristo. Que maldição é quando a pessoa ocupa o lugar de Cristo com qualquer outra coisa. E ele tem então essa falsa noção de que ele está saciado, de que ele está completo. E não é isso que a Bíblia sempre condena, quando a Bíblia condena as riquezas? A ideia de que o rico tem: olha, eu estou bem, tudo que eu preciso eu tenho, estou tranquilo, sou autossuficiente. Lembra da parábola que Jesus conta, O camarada plantou, aí colheu, encheu os seus celeiros, encheu os seus silos, aí chega numa hora que ele está observando todos aqueles bens, e ele diz assim: minha alma, agora deita e regala-te, Aí vem uma voz do céu e diz: louco, e se essa noite te pedirem a tua alma, o que você tem preparado?
contraste que Jesus faz aqui, então, e veja, a questão não é simplesmente a riqueza, né? A questão é em se satisfazer na riqueza ao lado de Cristo. É excluir a satisfação que a gente precisa ter somente em Cristo, o contentamento que a gente precisa ter somente em Cristo e transferir ele para essa questão da riqueza. É isso que Jesus está dizendo, já recebeu sua consolação. Já está satisfeito. Essa é a sua sentença. Ele segue na mesma estrutura. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. De novo, essa é a maldição que recai sobre todo indivíduo que sente saciado fora de Cristo. Porque na eternidade isso não vai valer de nada. Na eternidade, irmãos, não vale as posses que a pessoa tem, não vale nada disso. Os que riem agora, mas não têm Cristo como a sua fonte de alegria, na eternidade vão lamentar e vão chorar. E uma outra coisa que a gente consegue captar daqui é que parece que a ideia de Jesus aqui é até um riso zombeteiro, né? Talvez não somente um riso de alegria, mas um riso de zombaria. E aí, eu preciso perguntar isso para vocês. Aonde está a sua fonte de contentamento? O que te satisfaz? Será que Jesus, ele ainda é suficiente para você, ou você precisa ficar tentando reinterpretar as coisas para solucionar os problemas da sua mente doentia? O que te traz felicidade? Aonde está baseado a sua felicidade? Você quer ter uma resposta clara a isso? Começa a imaginar o que vai te desmoronar se for tirado. Isso que a gente precisa pensar. E eu não estou dizendo daquela reação natural às coisas da vida. Eu estou dizendo da fonte realmente de alegria e contentamento. Porque se nós somos cristãos, irmãos, precisa ser Jesus. A gente precisa ler Paulo e entender que quando Paulo diz assim, olha, eu já passei por todas as situações. Tive fartura, mas também passei falta das coisas. Saúde, mas também tive doença. Todas essas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo ali que a satisfação dele, a fonte de contentamento dele, então, é Cristo. Porque se você tem a sua base, uma fonte de contentamento qualquer que não seja Cristo, você vai seguir se enganando, achando que está tudo bem. E a sua recompensa vai ser simplesmente isso daqui. A maior recompensa que um rico, por exemplo, que despreza Cristo vai ter na vida, quer dizer, na existência, né? É aquilo que ele desfruta aqui. Porque a partir do momento que os olhos fecharem, a partir do momento que ele tiver que comparecer diante de Cristo, diante de Deus, para prestar contas, acabou. Em compensação, aqueles que são miseráveis por causa de Cristo, por amor a Cristo, que nessa vida passaram aí todas as privações, o máximo de sofrimento que eles vão ter é isso daqui. Assim que partirem para a eternidade, é glória, é regozijo, é recompensa, é galardão em Cristo Jesus. E aí, para finalizar, versículo 26. Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. E aqui, sabe, irmão, a gente precisa pensar numa coisa que é o espírito da época que a gente vive. Não se importe em ser popular. Não se importe em ser aceito. Não se importe em ser a pessoa ali descolada, né? Cheio ali do somebody love, aquela coisa toda. Isso é lixo. Não se importe, não se preocupe com os aplausos, os elogios dos homens. Porque se você se importar com essas coisas, você começar a correr atrás disso, correr atrás de conquistar isso, você vai estar correndo para longe de Deus. Você vai estar se distanciando do Senhor.
Porque para se enquadrar nesse padrão desejável do mundo, a ponto do mundo te elogiar, ao ponto do mundo então te considerar popular, ao ponto do mundo te aceitar, você precisa negar isso daqui. Você precisa chegar então, por exemplo, no emprego. Geralmente isso acontece com nós homens, né? Mais. E aí você tem aquele colega de emprego que é casado e chega no serviço contando vantagem que saiu no final de semana e saiu com a fulana, com a ciclana e tal, e deixou a mulher em casa. E a reação das pessoas é, que legal. E você, como um cristão, você tem que dizer, olha, você é um maldito, cara. Deus está irado contigo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai vir, vai te dar um abraço e te dizer, muito obrigado. É isso que vai acontecer? De maneira nenhuma. A gente precisa, irmãos, ser firme na verdade da palavra de Deus. Então essas outras preocupações que são de novo o espírito da nossa época, elas não podem dominar a nossa mente. Porque veja, Jesus está dizendo aqui, ai de vocês quando todos elogiarem. Porque aconteceu o mesmo. Os pais dessas pessoas aí fizeram a mesma coisa com os falsos profetas. Eu não estou dizendo que você tem que ter aquela postura do seu vizinho querer te matar, das pessoas que andam à sua volta te achar, sabe, que cara chato. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você não pode negociar a verdade das Escrituras Sagradas para ficar bem num certo círculo de amigos, do trabalho ou do que for. Não estou dizendo que você tem que sair por aí, você passa na rua ali, sei lá, o camarada está lá usando uma droga, você tem que parar e falar assim, olha, você vai... Não estou dizendo isso, estou dizendo que no seu círculo, quando for necessário falar a verdade, você precisa falar a verdade, defender a verdade. É o meu parente, ele precisa ouvir a verdade. É o meu chefe, ele precisa ouvir a verdade. Mas é um amigo tão querido, ele precisa ouvir a verdade. E se é seu amigo, aí que a sua obrigação dobra, então. Porque, pelo amor de Deus, que amigo é você? Se você tem um amigo e ele está indo para o inferno, você não vai, apresentar a verdade da Escritura, que tira ele de lá. Sabe, irmãos, isso precisa ser muito claro para a gente. Assim como nos tempos bíblicos, os falsos profetas, então, dos nossos dias, eles são populares, Eles diluem a mensagem do Evangelho, diluem tanto até não sobrar nada mais do Evangelho. É só você dar uma analisada, por exemplo, nos pastores evangélicos que são convidados para falar aí nos programas globais e tudo mais. São falsos profetas, irmãos. São falsos profetas. São filhos de Satanás. Eles têm uma aliança com o diabo. O trabalho deles é enganar as pessoas. Não tem nada com Deus. Se você pegar homens, por exemplo, Caio Fábio, Ed René, David Leonardo, Ricardo Gondim, Felipe Vieira e esses outros aí, não tem Cristo nesses homens. Eles são simplesmente um espantalho, um fantoche de Satanás que dilui a mensagem para serem aceitos no meio aí. É por isso que as pessoas estão aplaudindo. Você acha que esses programas vão levar um pastor bíblico, alguém bíblico que fala a verdade? Você acha que eles vão correr o risco de levar alguém lá, por exemplo, que vai pregar contra a homossexualidade? Que vai dizer, isso é coisa que a Bíblia condena, isso é pecado. Não, eles vão levar alguém que vai diluir. Não é bem assim, não, porque Jesus ama a todos. Não, porque... bobagem. E alguns desses que eu citei aqui estão diluindo tanto, que agora já estão dizendo, não, na nossa igreja aceita, tem um ministério dos homossexuais lá na nossa igreja. Bobagem, besteira, não é uma igreja, é uma sinagoga de Satanás. O Deus deles é o diabo. Não se enganem. Mas fulano fala tão bem, né? Puxa, você vê o Ed René pregando, por exemplo, naquele cenário todo montado, com aquela Bíblia na mão, e com aquela fala doce e tudo mais. Não se engane, meu irmão. Não se deixe levar por esse discurso. Se não está apresentando o Jesus bíblico, se está diluindo o Jesus bíblico, como eles fazem, se está modificando Jesus como ele é registrado nas páginas da Bíblia Sagrada, Jesus está dizendo, ai desses, eles são elogiados. Ai desses. Para a gente finalizar. O que a gente aprende, então, com esse texto, além das coisas que já foram citadas?
Entenda de uma vez por todas. Nós não fomos chamados para eliminar, então, a pobreza do mundo. De certa forma, nós somos chamados para nos unir a ela. Se a gente ainda não tiver, unido. E sabe, como diz a Bíblia, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Por isso que a nossa satisfação precisa ser Cristo. E a nossa mensagem, a nossa bandeira precisa ser Cristo. Segunda coisa, contente-se com Cristo. Meu irmão, você precisa estar satisfeito com Cristo. Não estou dizendo que você não vai ter momentos de tristeza. Não estou dizendo que você não vai ter momentos que você vai chorar, prantear. Se não for meio a meio, talvez a porcentagem do nosso tempo maior vai ser pranteando e chorando e se lamentando mesmo. Que é isso que a Bíblia diz. Ter contentamento em Cristo não é não ter essas coisas, mas é a despeito dessas coisas, apesar dessas coisas, você seguir firme, olhando para Cristo, acreditando assim, entendendo assim, Jesus, está difícil, mas eu estou seguindo porque o Senhor está me sustentando. Repito algo que a gente já falou aqui, vai para os Salmos. Os Salmos são uma aula muito clara disso. O salmista começa: Senhor, eu estou desesperado. Senhor, os meus inimigos estão vindo atrás de mim. Senhor, parece, alguém desesperado batendo na porta e ninguém abre. É essa a visão que a gente tem de alguns salmos. Mas ele não para nisso, ele continua, porque ele vai analisando, ele vai pensando, ele vai refletindo, ele vai desenvolvendo aquilo que ele está escrevendo e chega num ponto que o contentamento dele está claramente em Deus e ele diz: mas graças a Deus, mas eu te louvo, mas eu te exalto. Aprenda com os Salmos e tenha então esse contentamento em Cristo. Estou aqui, estou nessa posição, estou contente com Cristo. As coisas mudaram, a situação mudou. Estou contente com Cristo. Mudou de novo. Piorou. Achava que não tinha como piorar? Piorou. Estou contente com o meu Senhor Jesus Cristo. Jó já falou, Nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar para lá. Então, louvado seja Deus. Terceira e última coisa. Creia na eternidade. A gente não pode esquecer, irmãos, que existe uma eternidade, existe um céu, como a gente comumente fala. Por vezes a gente foca demais aqui, sabe? Por vezes a mente da gente está demais nisso daqui. E a gente esquece que a linearidade do texto bíblico, ou seja, o caminho que ele está apontando, começo, meio e fim, esse fim nos leva para a Nova Jerusalém, nos conduz às mansões celestiais, nos conduz ao novo céu e nova terra. E é lá, no novo céu e na nova terra, Nova Jerusalém, na eternidade com o Senhor, que nós não vamos chorar mais, que nós não vamos sofrer mais. É lá. E isso tem que estar diante dos nossos olhos. Pense no céu, pense na eternidade, pense na glória. Foque na glória. Foque nessa promessa desse retorno de Cristo. Às vezes, irmãos, a gente só lembra que Cristo vai voltar quando isso é mencionado na pregação. Uma vez por mês, às vezes quando é mencionado na ceia, é verdade. Ou quando o Ministério do Louvor canta alguma música aqui que fala disso. Sendo que isso tem que ser uma realidade diária na nossa vida. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Nós não fomos feitos somente para isso daqui. Estamos aqui, vamos viver aqui, precisamos adequar isso daqui, mas aqui não é o foco. E pensando nisso, ter isso em mente ajuda a gente a analisar então esse contraste que Jesus está fazendo entre os bem-aventurados e os ais. Passando um momento difícil, pobreza, somos bem-aventurados porque nós temos a eternidade. Passando uma situação difícil, passando falta das coisas,
somos bem-aventurados porque nós temos a eternidade. Passando momentos difíceis que estão me lançando numa agonia profunda, numa tristeza profunda, nós somos bem-aventurados porque o Senhor Jesus prometeu para a gente que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e nós vamos sorrir. Mas se a gente estiver olhando só para isso daqui, a gente não consegue entender essa realidade. Que Deus nos ajude.